Bom dia, bom dia. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7 do livro Eventos Finais. O título do capítulo, Vida Campestre. Vida Campestre. Um convite a voltarmos a uma vida mais simples, uma vida longe de grandes centros. E aí surge a questão, quando a gente lê o capítulo, a impressão que nós temos é que já devemos sair, todos nós devemos sair. Algumas citações aqui no livro que nos coloca nessa ideia, né, de sair, morar em lugares mais simples, em cidades menores e depois no campo mesmo, enfim. Mas a pergunta que fica no ar é: quando foi que este conteúdo foi escrito? Não é? Quando foi que Ellen White escreveu? Há um outro livro que eu recomendo, se você gosta da leitura, há um livro chamado Vida no Campo. Esse livro ele é bem mais amplo no que diz respeito a essa questão de morar em lugares menores, como viver em lugares menores, como construir a casa, enfim, existem várias dicas, não é, para se viver no campo. Mas esse conteúdo registrado aqui no livro Eventos Finais, ele foi escrito entre 1890 e 1910, ou seja, tem um bom tempo atrás, não é? E essa ênfase de sair dos grandes centros, ela já existia nessa época e pelo mesmo princípio. Pelo mesmo princípio. Qual é o princípio que nos desafia hoje a sair dos grandes centros, que é o tema central desse capítulo? Os princípios são aumento da poluição, que nós vivemos com isso, não é? Outra coisa, criminalidade, um ambiente que se torna cada vez mais inseguro para os filhos e para a própria vida em si, não é? As pessoas acabaram se aglomerando, morando em edifícios, morando em condomínios, e a depender do lugar onde se mora, as casas muito próximas. E isso tudo, é claro, favorece o aumento de doenças, favorece o aumento de criminalidade, favorece uma série de coisas que não são ideais. Ou seja, na descrição desse capítulo, a gente percebe que é como se Deus estivesse falando assim: olha, eu nunca planejei cidade para vocês. Isso não foi plano de Deus. Quem começou com cidade foi Nimrod. Lá no Antigo Testamento, quando se deu a ideia ali de começar a construir Torre de Babel, não é? Então, ali naquele contexto, que estava completamente longe dos propósitos de Deus, o propósito de Deus era que a humanidade se espalhasse para cultivar a terra, para se desenvolver e para povoar toda a terra. E daí então vem a ideia da construção da primeira cidade, e em vez de sair, eles foram todos convidados a vir, a entrar. E aí a aglomeração. E aonde há aglomeração, existem todas aquelas coisas que eu já falei: violência, doenças, e entre outras coisas, criminalidade, entre outras coisas, né? E talvez uma grande e que causa assim grande pavor e desencadeia um monte de coisa, a prostituição, não é? E com isso vem a pobreza, com isso vem diferenças sociais incríveis, com isso vem consumismo, e isso é o que as grandes cidades oferecem, e nós podemos ver, basta sair na rua para perceber o impacto de tudo isso acontecendo ao nosso redor. Então, em 1903, foi quando Ellen White escreveu que deveria se sair das grandes cidades o mais rápido possível. Por que ela falou sobre isso? Porque quando ela escreveu, ela sentia já na sua época a iminência da volta de Cristo. Então veja, na época, 1903, o mundo já dava sinais de que Cristo estava perto de voltar, né? Que tipo de sinais? Todos esses sinais que eu já falei e os que tem na Bíblia.
Já havia acontecido os terremotos, já havia acontecido o dia escuro, já havia acontecido uma série de outros sinais e ficava se perguntando, quando é que vem? Agora, em alguns capítulos anteriores desse mesmo livro que estamos lendo, Ellen White também diz que a falta de fé, o mundanismo, a imoralidade e especialmente a desunião é o que está atrapalhando e impedindo a volta de Jesus, não é? A desunião entre os irmãos, entre a igreja, a falta de fé, mundanismo dentro da igreja. Então, essas coisas têm empatado a volta de Jesus. Ela chega a dizer que Jesus já poderia ter voltado se a igreja tivesse compreendido e realizado o que se espera dela, né? E hoje nós estamos aqui vivendo em um tempo completamente comprometido, porque o pecado é como um vírus, não é? Vai destruindo pouco a pouco o sistema, vai destruindo o nosso planeta, vai destruindo os princípios morais. E quem vive em grandes cidades como nós, não é, uma grande cidade como Fortaleza, consegue perceber nitidamente essa dor pela qual os filhos de Deus passam, não é? Basta parar em cada semáforo da nossa cidade e nós percebemos aonde chegou a degradação, não é? Pessoas que lutam para tentar sobreviver como moradores de rua, pessoas que não lutam e que acabam fazendo uso da violência, do crime para poder sobreviver. E é claro, não estou justificando nada disso, porque a Bíblia nos diz que em Cristo todas as pessoas podem ser novas. E aqueles que são de Cristo podem até passar dificuldades, mas o salmista diz que nunca viu perecer de sede nem de fome aqueles que são obedientes a Deus, aqueles que são fiéis. Então, nesse contexto todo, o próprio ambiente das grandes cidades, ele acaba potencializando também a falta de fé, a desunião, a falta de harmonia, entre outras coisas. Daí, então, a necessidade de pensarmos em viver uma vida no campo, não é? Em viver uma vida no campo. Há algumas circunstâncias, e daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, algumas circunstâncias que nos mostram quando será o momento de sair. Lembra que eu falei? Nós devemos pensar com muita razão nesse aspecto, quando vai chegar a hora de sair das grandes cidades e nos mudarmos para as menores, não é? A Bíblia ela nos dá alguns indícios de que Deus ele sempre vai avisar. Deus sempre vai nos mostrar quando é o melhor momento. Por exemplo, quando o rei Assuero faz aquele decreto que agora os judeus seriam mortos, e eles não seriam mortos porque Assuero não gostava deles. Eles seriam mortos porque o modo de viver deles incomodava o reino, não é? E quando esse decreto é anunciado, nós sabemos pela história de Esther, que aí Deus vai e age, não é? Mas era um decreto de morte. Era um decreto de morte aos que eram considerados opositores ou desobedientes. Por quê? Porque tinha que adorar a Assuero, e eles estavam adorando o Deus verdadeiro. Então, a questão aí do conflito, nós sabemos que é uma questão de adoração. É uma questão de escolher quem é o seu Deus, quem você vai adorar, quem você vai obedecer. E é por isso que hoje nós somos diariamente confrontados com tentações, com oportunidades que, na verdade, não são oportunidades, não é? E a gente tem que ficar atento a isso. Um outro episódio no qual Jesus mesmo dá uma ideia de quando deveria sair, Mateus 24, no verso 15. Mateus 24, verso 15, diz assim: quando, pois,
virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel. Lembra quando a gente estudou Daniel 11? E lá fala do abominável da desolação, não é? O abominável da desolação nada mais é do que quando Roma papal toma novamente o controle e impõe agora a adoração em um falso dia, né? Quando acontece de mudar o tempo e a lei. Então, eles mudam o tempo no que diz respeito do sábado para o domingo e eles mudam a lei no que diz respeito aos mandamentos. Porque para poder se encaixar tudo, depois das mudanças que eles fizeram, eles acabaram mexendo em vários dos mandamentos de Deus. Então, quando isso acontece, quando agora Roma toma o poder, e se você tem acompanhado as notícias aí, não digo em fontes sensacionalistas, mas tem muita fonte boa para acompanhar notícias. Se você acompanha o próprio site do Vaticano, Vaticano News, você percebe que pouco a pouco este poder está sendo devolvido à besta, né? E daqui a pouquinho nós veremos o que está registrado em Apocalipse, que nós já vimos, os capítulos 12, 13 e 14. Daqui a pouquinho a gente já começa a perceber mais nitidamente algumas coisas do tipo a besta que estava morta, mas recebeu vida, não é? E daí a pouco você percebe a mesma besta que era lá do passado, ela começa agora novamente a ganhar força e se comportar da mesma maneira, perseguindo, mandando matar. Então, o abominável da desolação. Quando você vir o abominável da desolação, quem lê, entenda. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar da casa coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para buscar sua capa. E aí segue dizendo, ai das que estiverem grávidas, orai para que não aconteça no sábado nem no inverno. E aqui relembrando, Mateus capítulo 24 e 25, está aqui em uma profecia que o próprio Jesus apresentou, abordando coisas que haveriam de acontecer logo próximo deles, no ano 70, a invasão de Jerusalém, e coisas que estariam acontecendo próximo agora dos nossos dias, no tempo do fim. Então, nós temos aqui um cenário no qual o próprio Jesus diz para os seus discípulos e para os fiéis que, quando eles percebessem as tropas romanas se aproximando, era o tempo de sair das cidades, ou seja, da cidade ali de Jerusalém. Por quê? Porque o cerco estaria próximo. E, de fato, foi o que eles fizeram. E se você pesquisa nos livros que registram esse episódio, Ellen White ela escreve a respeito desse episódio, né? Um pouco no Grande Conflito, um pouco no livro... Deixa eu me lembrar aqui, se eu não me engano... Não, eu não lembro. Grande Conflito é mais certo. Lá tem alguma coisa a esse respeito. Se você pesquisa nesses livros, você percebe que todos os cristãos que foram fiéis e perceberam, então não é uma questão de que o anjo vai te cutucar, não é? Alguns pensam que vai ser igual Sodoma e Gomorra, não é? Foi uma outra vez que Deus também alertou, olha, fica de olho, vamos. Ló não tinha nada que ter construído sua casa dentro de Sodoma. Ele poderia ter ficado nas redondezas, próximo ao grande centro, que Sodoma e Gomorra era um grande centro para a época. Ele poderia ter ficado longe, mas ele escolheu ficar dentro. E ele estava tão envolvido com as questões da cidade, com tudo que Sodoma e Gomorra oferecia, sua família estava tão envolvida, se sentindo tão confortável, que no caso de Ló, Deus precisou, por amor a Abraão, enviar um anjo para pegá-lo pela mão e literalmente sair arrastando Ló e sua família de dentro da cidade, porque o apego se tornou muito grande. Só que aqui no caso de Mateus 24 e o que aconteceu posteriormente, próximo da invasão de Jerusalém, os que acreditaram e perceberam
os soldados romanos se aproximando, quem sabe acompanhando as notícias locais, as notícias da região, eles perceberam que pouco a pouco os exércitos romanos estavam chegando. Eles fugiram. E nenhum sofreu as consequências da invasão e do cerco romano que trouxe tanta dor, tanto sofrimento a muitas pessoas. Então, estes avisos, eles estão pela Bíblia, não é? Eles estão pela Bíblia. E eles acompanham também, é claro, os nossos dias. E daí, algumas citações que valem a pena ser apresentadas, não é? A primeira delas é logo no subtítulo aí, O Ideal Divino, que diz assim: uma parte de seu tempo deveria ser passada na ditosa ocupação de cultivar o jardim, e outra parte em receber visita dos anjos, ouvindo suas instruções em ditosa meditação. Isso é o que Deus preparou para Adão e Eva. Veja que quando Deus coloca Adão e Eva em um determinado lugar, ele não coloca em uma cidade, ele coloca em um jardim. Ele coloca em um ambiente onde eles poderiam cultivar o solo, onde eles poderiam ter diante de si, todos os dias, a certeza, a revelação de que Deus é criador, através do solo, através das plantas. Eles teriam oportunidade para meditar, para refletir. Eles teriam oportunidade também para manterem-se ocupados. E sobre agora a questão das cidades, reforçando bastante do que eu já falei, há uma citação que diz assim: para fora das cidades é a minha mensagem nesse tempo. Estais certos de que o apelo é para que o vosso povo fixe residência a quilômetros de distância das cidades. E aí, é claro, ela vai fazer menção às cidades americanas próximas a ela e da época dela. E aí ela menciona São Francisco, não é? Como a cidade cresceu e como trouxe consigo, junto com o crescimento, todas as dores de uma cidade grande. Posteriormente, ela também afirma assim, que todos os que desejam compreender o significado dessas coisas, leiam o capítulo 11 de Apocalipse. Leiam o capítulo 11. Que coisas? É o que vem anterior aí, não é? Falando sobre sair de cidades, falando sobre a punição que será lançada sobre as cidades. Por quê? Porque cada lugar receberá punição de acordo com a quantidade de pecado que tem. E as maiores cidades, é claro, o nível de corrupção, o nível de pecado é muito maior. Então, ela recomenda a leitura de Apocalipse 11, e ela também fala sobre o capítulo 18 de Apocalipse, não é? Mas, assim, se sairmos das cidades, como é que se prega o evangelho nas cidades? Há aqui um ponto a ser bem pensado, bem pensado. Primeiro, como igreja, nós deveríamos estar muito mais empenhados na pregação do evangelho. Isso é fato. Já conversamos aqui sobre uma característica muito negativa. Quando eu falo igreja agora, não estou falando igreja da aldeota necessariamente. Eu estou falando da igreja adventista. Tá? É uma característica que, infelizmente, tem seguido os próprios princípios da época que vivemos, uma época tomada pelo pós-modernismo. Há pessoas que dizem que já estamos no pós-modernismo, já passamos do pós-modernismo, já estamos além, não é? E uma característica que vem acompanhada disso é o consumismo. Então, nós somos consumistas, não é? Nós somos consumistas. Nós temos um equipamento, por exemplo, um celular, e tão logo lance outro, a gente já começa a ficar afobado para ter o mais novo, né? O nosso, que até então era bom, está funcionando, tudo direitinho, ele agora já se torna obsoleto e a gente já começa a desejar o novo. As roupas, os sapatos, a própria alimentação, tudo
acaba sendo alvo e, de certa maneira, dentro do mundo do marketing, eles transformam tudo em necessidade. Tudo em necessidade. Então, mesmo que você não precisa, se transforma uma grande necessidade para a sua vida, a ponto de você ficar se questionando como foi que você viveu até hoje sem isso. E isso gera endividamento, isso gera ansiedade, isso gera insatisfação, sentimento de inferioridade, porque você não tem algo que o outro tem, não é? E, é claro, dentro da igreja começou a se experimentar isso também, quando as pessoas se aproximam da igreja agora, não tanto para adorar a Deus. As pessoas, infelizmente, se aproximam da igreja para consumir o sermão, para consumir a adoração. Então, é muito comum reclamar da música, ou ficar assim deslumbrado com a maneira como a mensagem foi apresentada. Os bancos da igreja se tornam os lugares mais desejados de uma geração consumista, que consome material religioso, que gosta de encher, 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 não é? Mas, infelizmente, enquanto igrejas têm se superlotado com quantidade de pessoas dispostas a simplesmente consumir os seus produtos, seja ele quais forem, desde que seja religioso, lá fora diminuiu consideravelmente a quantidade de pessoas que pregam a palavra. Porque as pesquisas mostram, estive fazendo uma pesquisa recente, e a pesquisa realizada nos Estados Unidos mostra que os jovens e adolescentes, eles acham errado evangelizar. E é um índice bem alto de jovens que acham errado evangelizar. Essa pesquisa foi realizada pelo Instituto Barna, que é um instituto como se fosse um IBGE da vida aí, só que ele é específico para pesquisas religiosas, pesquisa na área da religião, não é? E veja, ao mesmo tempo que nós temos uma explosão de pessoas consumistas que querem só consumir material religioso, nós temos também um alto índice de jovens e adolescentes que são a nossa próxima geração, que acreditam que evangelizar é errado, que ninguém tem o direito de se aproximar de uma outra pessoa para falar da sua fé, para tentar convencê-la de que essa fé é a correta. E isso, é claro, está muito imerso dentro do que é o pós-modernismo, não é? A minha verdade, a sua verdade. Eu acredito, esta verdade é a minha. Não quer dizer que a minha verdade atenda às suas necessidades. Então, esse é o momento crítico que o mundo vive. E é nesse contexto que nós devemos agora pensar, considerar, vamos continuar vivendo nas grandes cidades, sendo influenciados por tudo que ela nos oferece, por todas as facilidades, porque as facilidades, elas nos mantêm pregados nos nossos bancos. A facilidade nos mantém sentadinhos, confortáveis, com ar-condicionado, com boa música e muita disposição para reclamar de tudo. Tudo aquilo que não atende, o que nos faz sentir aquela experiência única, não é? O buliço e a confusão que enchem essas cidades, as condições que nelas criam as uniões trabalhistas e as greves, tornar-se-ão grande desvantagem para a nossa obra. Então, veja, já é visto há muito tempo de antecedência que seria difícil pregar o evangelho nesses tempos, não é? Os sindicatos, as greves. Ontem mesmo nós vimos aí várias manifestações acontecendo ao redor do Brasil. Nós vemos um cenário político que, dia após dia, eu tenho 42 anos de idade, não é? Não sou aficionado por política, mas quando você estuda a profecia, você agora começa a olhar com olhos diferentes para o que acontece no nosso país e no mundo, né?
E, de fato, nós vemos acontecer, o amor das pessoas está se esfriando consideravelmente, não é? Consideravelmente. Você vê a crise se levantando diante de uma nação, você vê o comportamento das pessoas que estão dentro do cenário, que seria o cenário responsável por cuidar dessa crise, e o cenário das pessoas que estão fora reclamando de tudo e gerando problemas. E cada um tem em si uma preocupação: o eu. Então, essa é a situação que a gente vive. Mas como, então, uma ordem para sair das grandes cidades e pregar o evangelho? A orientação que nós temos aqui é que chega o momento, vai chegar o momento em que nós vamos morar um pouco distante das grandes cidades e nós viremos até essas grandes cidades para evangelizar. Vai chegar esse tempo, não é? Vai chegar esse tempo. Algumas pessoas já têm escolhido esse estilo de vida, não é? Conheço várias pessoas que moram em circunvizinhanças, cidades menores, e que vêm para a cidade grande para trabalhar e também para a evangelização. E ainda voltando a respeito das bênçãos naturais, Ellen White reafirma: insisto com o nosso povo para tornar o trabalho de sua vida procurar a espiritualidade. Outro ponto que as cidades acabam levando, cidades grandes, não é? É o tempo. O tempo. O tempo é algo extraordinariamente importante na nossa vida. É por meio do tempo que nós temos, que tomamos as nossas decisões, não é? Ou perdemos oportunidades. E o ritmo frenético de trabalho, de busca, de estudo, de tanta coisa, acaba nos tirando o tempo para refletir no que é essencial. Orar. Estudar a palavra de Deus. Não é? Há pessoas que lutam e ficam abismadas porque não conseguem 1 hora no dia para orar e estudar a palavra. 1 hora no dia. Parece ser muito tempo, porque são tantas atribuições, tanta coisa, tanta tela para se olhar, tanta... E isso, é claro, traz ansiedade. Né? Uma vida mais simples, uma vida em um lugar mais pacato, acaba trazendo esta oportunidade. Que é um trechinho da música, não é? Que quem já acampou sabe como é gostoso você se acordar de madrugada no campo e sentir aquela brisa e orar ao som, entenda, ao som do silêncio absoluto. Não é? Para dizer que tem um barulho, um ruído, o ruído dos grilos, o ruído dos sapos, não é? Coachando por ali, o ruído de alguma fonte de água, são coisas extremamente agradáveis ao ouvido e nos colocam em maior conexão com Deus. Esse é o convite, não é? Esse é o chamado. Há um outro reforço aqui que ela escreve: tirai vossos filhos do cenário e dos sons da cidade, para longe do ruído estrépito de bondes e carroças, e terão a mente mais sadia. É interessante, não é? Bondes e carroças. Hoje nós temos motos com escapamento cerrado, que fazem um barulho 10 vezes maior que um bonde. Hoje nós temos escapamentos de carro, caminhões. Hoje nós temos caminhões de lixo que fazem um estardalhaço na rua, um barulho danado. Hoje nós temos muito mais barulho, muito mais lixo, muito mais poluição, em todos os aspectos da poluição. Poluição no ar, poluição sonora, poluição visual, tudo ao nosso redor. E com essa reflexão, nós podemos perceber que a vida um pouco mais afastada é a melhor. Mas eu repito, não estou aqui fazendo um convite para que agora todos nós
não é? Tomemos a decisão unânime de sair e abandonar a cidade. Nós estamos aqui estudando sobre algo que em 1900 já era estudado e já não fazia bem morar em grandes cidades e que a proteção estaria mais distante um pouco. Tanto é que logo depois, na continuidade desse capítulo, ela vai apresentando várias instituições adventistas, de sanatórios ou hospitais a colégios residenciais e internatos. Por exemplo, até o ano passado, eu estava lá numa vida completamente isolada, vida no campo mesmo. Passei 3 anos e é muito bom, não é? Você vive num ambiente que está próximo das cidades. Eu estava a 90 quilômetros de Recife e 30 quilômetros de Caruaru. E eu tinha uma cidade bem pequenininha a 9 quilômetros do colégio. Então, a gente estava sempre ali, próximo de grandes centros, mas distantes, não é? E nessa vida de roça, nessa vida de interior, com toda certeza, você tem o ar mais puro, você percebe que o tempo, ele gira de uma forma diferente, não é? Foi lá que eu adquiri o hábito, consegui conquistar o hábito de dormir mais cedo, porque é vida na roça, você não tem como ficar até tarde acordado, a não ser que queira ficar assistindo televisão, né? Mas como os alunos têm o toque para dormir às 22 horas, então a gente acaba que o silêncio total começa às 22 e a gente também ia dormir às 22. E isso tem feito um bem tremendo. Então, assim, tive a oportunidade de viver o que está registrado no livro aqui. E você percebe que as instituições que aparecem aqui, colégios, hospitais, enfim, a recomendação é não construa nas grandes cidades. E em alguns casos, como, por exemplo, Battle Creek, que era uma cidade ali, quando se construiu, a cidade era de um tamanho. Quando a cidade cresceu, a recomendação foi: se afasta um pouco dessa cidade. E aí eles foram mudando, não é, para lugares menores. As casas publicadoras, as fábricas de alimentos, elas geralmente estão localizadas em cidades menores, próximas às cidades grandes, não é? Onde o aluguel é mais barato, onde o estilo de vida é melhor, onde você tem maior ou melhor qualidade de vida. Então, é sim uma grande preocupação em todos os sentidos. Mas aí volta aquela pergunta, não é? Quando é que eu devo sair? Qual é o aviso que eu terei? Como eu posso manter os meus olhos abertos? Quando é que esta mensagem aqui, ó, sair das grandes cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas, onde estareis livres da interferência dos inimigos? Quando é que isso começa a fazer sentido e gritar na nossa mente como chegou a hora? Preciso pensar agora numa forma estratégica de me afastar um pouco mais. Bom, da mesma maneira como eu já falei que Deus orientou os discípulos, ele também nos orientou, não é? E nós podemos dizer dentro da profecia que será necessário sair por 3 motivos. Em que circunstâncias? Primeiro, busca de um estilo de vida melhor, recomendado, de acordo com o que a gente vinha falando até agora. Então, busca de estilo de vida. Quando a família chega a essa conclusão de que é preciso pensar nesse estilo de vida, nessa forma mais saudável, então esse é um fator. O outro fator é a ordem divina, por ocasião do decreto dominical. Então, quando for oficializado o decreto dominical, você e eu teremos um tempo para tomar tempo bem curto, para tomarmos nossa decisão agora de sair das grandes cidades e morar em lugares menores, tá? Então, o decreto dominical, mas pastor, tem decreto dominical já em alguns lugares? Tem, mas não é desse que eu estou falando. Eu estou falando do decreto dominical que é ligado à profecia.
Qual que é o decreto dominical? É o decreto imposto pelo Estado. É aquele decreto que vai ser geral, não é? Então, quando se decretar, então é um tempo para aqueles que querem fugir de muitos problemas saírem das cidades, não é? E a terceira circunstância, e essa já é a mais grave um pouco, porque chegará um tempo em que não será mais possível sair das cidades. Da mesma maneira que quando começou a pandemia, os aeroportos foram impedidos, né? Eu cheguei a viver a experiência até de ônibus interestaduais, eles travaram. Eu tinha aluno que precisava voltar para casa, eu estava mandando os alunos de volta para casa quando começou a pandemia, e alguns não tinham como ir, porque os ônibus foram proibidos de circular, colocaram-se barreiras nas rodovias, não é? Momentos assim de muita tensão. Para mim, muita coisa já foi um ensaio, não é? Muita coisa já foi um ensaio. E vivendo isso, dá para perceber que o Estado tem sim condições de proibir, de barrar, não é? E pode ser que aconteça. Então, quando você perceber ou sentir necessidade, que está muito difícil aqui, quando você ouvir falar do decreto dominical e que ele ganhou força e que ele já está avançando para ser aprovado, já é o tempo de pensar, agora com mais rapidez, na possibilidade de sair dos grandes centros. Porque depois as coisas vão apertar um pouco mais, não é? Especialmente para aqueles que são fiéis. Isso a gente tem visto e estudado, e nesse próprio livro que estamos lendo, mais adiante nós vamos aprofundar mais nesse assunto, tá? Então, essa é a questão. Aí vem uma outra questão importante. O que eu faço com os meus bens? Uma vez que eu vou sair, uma vez que já praticamente começou o decreto dominical e agora a gente já sabe que é uma questão de tempo até que Jesus volte, o que eu faço com os meus bens, com as minhas propriedades, com as minhas terras? Venda. Ah, mas vou vender como? Como é que vai ser? Novamente eu digo para vocês, nós não podemos cair no erro de sermos enganados por sensacionalistas. Toma cuidado. No passado, muita gente já errou com isso. Vendeu barato tudo que tinha, pensando que já era a hora, e aí Jesus não veio, né? E aí as pessoas perderam muito, perdoaram grandes dívidas, fizeram... Mas aí Jesus não veio e as pessoas acabaram passando necessidade depois, né? A Bíblia diz de que Deus, ele não fará nada sem antes anunciar aos seus servos os profetas. E ele anunciou muita coisa para Abraão. Ele anunciou para Abraão que Sodoma e Gomorra ia ser destruída. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai iluminar a mente daqueles filhos e filhas que são fiéis quanto ao melhor tempo e o melhor preço para todas essas negociações. Por quê? Porque esse valor, você não vai mais precisar dele. Se a gente não vai estar mais podendo nem comprar nem vender, você vai fazer o que com o dinheiro? Esse valor, ele vai ser empregado na causa. Esse valor, ele vai ser cada vez mais empregado na causa. E Deus é quem vai nos sustentar. Deus é quem vai nos orientar. Então, hoje, é claro, nós não marcamos data, e eu não vou marcar data também, mas o convite que eu faço, por intermédio desse assunto que estamos estudando, é: vamos depender mais de Deus. Não é um homem, não é um pastor que vai dizer para você: olha, agora chegou a hora, vamos sair. Vamos... Quem vai dizer isso para a gente é Deus. E ele vai dizer para quem? Para aqueles que estiverem dedicando tempo, orando, clamando por isso, querendo que Deus oriente, estudando a palavra, conhecendo o tempo, estudando as profecias. Então, Deus vai certamente agir, iluminando nossos caminhos. Uma coisa é certa, nós podemos ver, através das circunstâncias ao nosso redor,
que se aproxima, não é? Que se aproxima. Nós podemos, a essa altura, já saber, com muita firmeza, e reforçar a nossa fé com isso, que a Bíblia tem razão. Eu creio que não há mais dúvidas de que as profecias se cumpram, não é? Você já viu muita coisa se cumprindo. E se tudo veio se cumprindo até aqui, com toda certeza, o que vem depois vai se cumprir também, não é? No tempo de Deus, no tempo de Deus. Portanto, hoje, através desse tema que nós estudamos, através desse tema, nós precisamos reforçar o nosso tempo com Deus. Orar mais, estudar mais, falar mais de Jesus para as outras pessoas. Continuar trabalhando, como a gente estudou ontem, né? Continuar investindo, continuar adquirindo o que for preciso, mas com a consciência de que o nosso lar não é aqui. Continuar desenvolvendo nossas atividades para não cairmos no ócio. Continuar evangelizando. Na verdade, evangelizar, quem sabe, como nunca antes, usando tudo que nós temos em nossas mãos. E eu tenho certeza que, agindo dessa forma, nós teremos a oportunidade de, cada vez mais, nos sentirmos preparados, fortalecidos para as grandes coisas que ainda nós veremos. E à medida que formos estudando os próximos capítulos desse livro, nós teremos a oportunidade de ver muitas e muitas coisas que marcarão os eventos finais, até que Jesus volte e estejamos com ele para sempre. Meu desejo, portanto, é esse. E esse é o meu clamor também. Orarmos todos juntos por uma igreja renovada, uma igreja que busca o Espírito Santo, uma igreja que vive um reavivamento verdadeiro, buscando Cristo com toda a intensidade, proclamando Cristo com tudo que nós temos em nossas mãos. E eu tenho certeza que não será vão esse tempo que nós estamos agora dedicando a esse estudo e a esse preparo. O Senhor Jesus te abençoe e te conceda um excelente dia. Esse é o meu desejo e a minha oração.